A partir deste momento, está no ar o programa O Poder da Palavra, com Neide Silva, coordenadora da Embaixada de Cristo em Rondônia, um ministério ligado à Embaixada de Cristo em Lagos, Nigéria, liderado pelo pastor Chris Oyakhilome. Neste programa, você ouvirá mensagens inspiradas pelo Espírito Santo, como o devocional Rapsódia de Realidades do pastor Chris e outros temas que impactarão e mudarão a sua vida. Você está ouvindo o programa O Poder da Palavra. Apoio cultural, Agronutri Nutrição Animal, rações e proteinados para aves, suínos e bovinos. Investir em nutrição é investir no futuro da produção. Avenida 7 de Setembro, número 8, setor industrial. Fone WhatsApp 699-8400-3814. Psicoterapia online com a psicóloga Alíria Fernandes. Cuide da sua saúde mental. A terapia é um investimento em você. Fone WhatsApp 44 9911 56 28. Embaixada de Cristo Lagos, Nigéria. Ministério liderado pelo pastor Chris Oyakhilome, que se estende por todo o mundo, levando milhões de pessoas a experimentarem uma vida vitoriosa e propositada na palavra de Deus. Maiores informações, entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 699-9909-9818. Uma coisa é certa: se você ficar com a palavra, você vai voltar com o testemunho. O que Deus quer te dar em sua vida não é uma cura. O que Deus quer te dar em sua vida não é um emprego. O que Deus quer te dar em sua vida não é dinheiro. O que Deus quer te dar é a palavra dele no seu espírito. Ela vai fazer contigo o que ela diz. Você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Está brilhando e nada pode te parar. É a tua estação, é o teu tempo. Nada pode te atrapalhar. Este é o seu tempo, esta é a sua hora. O favor é seu. Vale a pena ouvir o pastor Chris. Tiago, capítulo 4, versículo 17, versão King James. Diz assim: portanto, para aquele que sabe fazer o bem e não faz, para ele é pecado. Então, se eu sei o que eu devo fazer e eu não faço, a palavra de Deus diz que para mim é pecado. Então ela está me dizendo que o pecado pode se tornar algo pessoal. Aquela coisa pode não ser pecado para outra pessoa, mas se torna pecado para você. Porque você sabia que era a coisa certa a se fazer e você não fez. A coisa certa a se fazer, a sabedoria é a habilidade de decidir e discernir o que é certo do que é errado. Isto é sabedoria. A sabedoria te ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Se desta forma, você sabe o que é certo pela sofia, que é sabedoria, e você não faz, falta a você froneses.
Porque phronesis é a sabedoria prática. Phronesis é aquela sabedoria que te leva a fazer o que você deve fazer. Phronesis é o impulsionador. E a Bíblia diz que a sabedoria é a coisa principal. E ela diz, por isso, adquira sabedoria. A sabedoria te ajuda a ver o que você deve ver, enquanto outros não conseguem ver. E a sabedoria da qual estou falando é o terceiro nível de sabedoria. O terceiro e mais elevado tipo de sabedoria. A phronesis. Phronesis é o que te coloca em destaque acima na vida. Agora, como é que você opera todos os dias? Porque não estamos tentando fazer grandes pensadores. Não. Ande com o seu espírito. Não grandes pensadores. Tenha a informação no seu espírito e opere a partir do seu espírito. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, diz que para este que sabe fazer o bem, para ele que sabe fazer o bem e não o faz, para ele, isto é pecado. Significa que para aquela pessoa é pecado. É por isso que a Bíblia diz que quando servimos, devemos servir como para o Senhor e não como para homens. Não importa se a pessoa não te vê, não importa se o teu chefe não te nota, não importa, tem alguém olhando para você. Quando eu era estudante, no meu primeiro ano na universidade, estávamos numa fila, uma fila no refeitório, estávamos indo pegar a refeição e tínhamos tickets. Então, ia um por um e pegava a sua, e eu estava ali com 3 amigos meus, naquela época, na fila. E eles fizeram alguma gracinha. Quando apresentaram os tickets, a gente estava ali, todo mundo junto. Então, eles fizeram uma gracinha ali e nós voltamos para a mesa. E aí, quando eu vi, tinha um prato extra, alguém... Você entende? Eu perguntei, de quem é isso? E eles riram. Esse a gente divide. E eu disse, mas de quem é isso? E os caras disseram, ei, ninguém viu. Na hora de apresentar os tickets, eu falei alguma coisa pra mulher. Então, sabe, fulano pegou e o outro ficou ali esperando. E a mulher, quando viu, disse, eu vou pegar outro, desculpa. E então, 2 pegaram 3 pratos e o outro pegou o dele. E eu, que era o último, peguei o meu. E aí, quando chegamos na mesa, havia um prato extra. Então, eles queriam compartilhar aquele prato entre todos nós. E eu disse, por que fizeram isso? E disseram, não se preocupa, a mulher não viu a gente. Disseram, ninguém viu a gente. Eu me inclinei mais para perto, apontei para cima e eu disse, Deus viu. Devolve. Ele ficou envergonhado. Eu disse, devolve, Deus te viu. Então ele levou o prato, devolveu a mulher. Veja, a mentalidade dele era, ninguém viu a gente. Ninguém viu a gente? E eu pensei, você tá maluco? Deus viu isto. Deus viu. Deus viu. Não importa se ninguém viu, Deus viu. O que é que Deus pensa? Vai, devolve. Bem, ele achou que eu ia ficar feliz por ele compartilhar, mas eu fiz ele devolver. Louvado seja Deus. Então, veja, a Bíblia diz, quando você servir, sirva como para o Senhor e não para os homens. Então, você pode disfarçar as coisas para o seu chefe, pode disfarçar as coisas para qualquer um, mas será que você pode disfarçar as coisas para Deus? A Bíblia diz, faça como para o Senhor. Se você sabe que esta coisa não está certa, e você a apresenta como sendo certa, para você, isto é pecado. Você mentiu, você roubou um prêmio, um elogio, porque foi premiado quando não deveria ser premiado. Entende?
Pense em todos os pecados que poderiam ser creditados à sua conta por causa deste simples passo errado. Há vários pecados aí. Como então é possível que você faça progresso em sua vida? Como você pode ter excelência? Veja, é viver a partir do seu espírito. Viver a partir do seu espírito. Quantos de vocês querem ser excelentes? Tem certeza? Será que estamos buscando isso como Deus está buscando? Estamos buscando caráteres excelentes? Deus quer entregar o mundo nas mãos de caráteres excelentes. Então, se nós nos mostramos dignos, com a nossa apreciação e captação e retenção da palavra de Deus, poderemos nos apresentar como deve ser. Você me ouviu? Faça coisas excelentes. Isso como política pessoal. Tenha isso para você como uma política pessoal sem meias medidas. Sem meias medidas. Diga para si mesmo, sem meias medidas. De novo. Sem meias medidas. Vamos, diga isso, sem meias medidas. Mais uma vez. Eu estou pensando em algumas coisas para mostrar a vocês em sua jornada de excelência. Quantos aqui gostariam de entrar numa aeronave depois do piloto dizer... Bem, não piloto, porque na hora que o piloto fala, você já está, sabe, dentro do avião e não dá mais para sair. Ele não fala até que as portas se fechem. Estejam travadas. Então, se o piloto tivesse que te dizer isto, você estava arruinado. Imagine que você vai entrar num avião e o atendente, a pessoa que está no portão do aeroporto te diz: Madame ou senhor, o voo de hoje... Nós estamos de fato esperando que ele chegue ao seu destino. Sabe o que é? Uma das asas só está mais ou menos boa. E veja, o avião só está com um motor, porque o segundo motor está com problema. Mas quando chegarem no destino, vão tentar consertar. Tem mais uma coisa. Nós notamos que o sistema de ar-condicionado de vez em quando para. Mas estamos confiando em Deus. Que o voo vai chegar no tempo. Tenha um ótimo voo. Quantos de vocês prosseguiriam sem nenhum problema? Você ainda quer ir? Não, você pede de volta as suas malas ali mesmo do check-in. Por favor, dá para devolver minhas coisas? Não, tenho certeza que você ia prosseguir. Não, você ouve tudo isso, mas a companhia é confiável. Por quê? Porque você pensa que vão colocar a sua vida em risco. Você pensa isso é perigoso. Ou é um bom avião. Não, tudo está bem.
E aí eles dizem, bem, teremos um ótimo voo hoje, mas sabe, tem algo errado com o engenheiro e os relatórios dele sobre o voo de hoje não são muito confiáveis. Estamos procurando outro engenheiro, esse parece estar doente. E ele parece que não conseguiu passar por todas as rotinas, os cheques de rotina. Ele não conseguiu? Naquele momento, você muda de ideia. Certo, você tem uma mente excelente? De onde você conseguiu ela? De onde você conseguiu? Como é o seu pensamento? Como é o seu pensamento? Eu não consigo pensar em alguém que não goste de mim, porque não me importa. Não importa? Eu não consigo pensar em ninguém sendo responsável pelos meus problemas. Não importa? Mas tem gente que se importa. Você acha que alguém é responsável pelos seus problemas? E aí você fica triste? Isso não é uma mente excelente. E ei, eu não sou uma lata de lixo, onde você vem e conta histórias ruins sobre outras pessoas. Pessoas assim são latas de lixo. Deixa eu te dizer algo. Eu sei um monte de coisa mesmo sobre pessoas. Não, eu quero que você entenda bem isso. Eu sei um monte de coisa sobre um monte de gente. Mas eu tenho um triturador espiritual. Porque se você fica ouvindo coisas sobre pessoas e você olha para estas pessoas através das coisas que você ouve, você se torna o caráter daquilo que você ouve. Então eu não sou uma lata de lixo. Você entende? Você quer ser excelente, então tem certas coisas das quais você tem que se distanciar. Eu estou falando se distanciar delas. Se você não fizer isso, a excelência não é possível. Não importa a sua aparência, você pode ser muito bonito, muito bonita. Não importa como você se veste, você pode se vestir excelentemente bem. Mas você não tem uma mente excelente porque você tem uma mente que tem sido envenenada. Não deixe outra pessoa colocar as coisas erradas em você. Uma das decisões que eu tomei muitos anos atrás, quando eu era estudante na escola, foi a seguinte. Eu disse, eu vou pensar os pensamentos certos, porque eu vou ouvir as coisas certas, porque eu vou dar ouvidos às coisas certas. Você ouviu o que eu disse? Vou pensar os pensamentos certos, porque eu vou ouvir as coisas certas, porque eu vou dar ouvidos às coisas certas. Você entende? Eu vou pensar os pensamentos certos, porque eu vou ouvir as coisas certas, porque eu vou passar a dar ouvidos às coisas certas. Então a única forma de eu ter os pensamentos certos é porque eu ouvi as coisas certas, e a única forma de eu ter ouvido as coisas certas é por eu ter dado ouvidos às coisas certas. Você desenvolve o que se chama de filtros. Ouça, eu não estou tentando falar com todos. Eu estou falando com aqueles que vão viver uma vida excelente, uma forma de vida excelente. Você entende? Esta vida é para a mente excelente. É por isso que eu ensino sobre uma vida mais elevada. Há uma vida mais elevada? Há uma vida mais elevada? Quando eu era estudante, aqueles que tinham a negatividade como estilo de vida acabavam se afastando de mim. Simplesmente se afastavam. Porque eu não conseguia andar no mesmo trilho com eles. Eu simplesmente não queria. E eu nem achava que devia. Deixa eu te dar uma pequena ilustração. Digamos que há 3 pessoas num escritório e o chefe nos dá um trabalho para fazer. Os 3 se sentam e um diz: eu nem mesmo sei o que eles querem. E eu fico pensando, o que ele quer dizer? Eu nem sei o que eles querem. Eu achava que era tipo, eles disseram o que fazer, é isso que eles querem. Não, eles ficam nos ocupando para nada.
ele está falando mal. Sabe o que é que eu faço? Pego as minhas coisas e, com licença, me retiro. Eu preciso sair dali. O meu relacionamento com ele não pode continuar. Trabalhamos juntos, cumprimentamos nossos amigos, mas não nos movemos juntos, não corremos juntos. Por quê? Porque ele tem um espírito que foi educado de forma errada. E ele quer colocar esta coisa em mim. Não, vamos analisar. Você realmente acha que ele pode continuar por muito mais tempo? Não, não por muito mais tempo. Pode até ser que o chefe não saiba. O chefe pode achar que ele é o cara que está fazendo tudo acontecer. E eu posso estar aprendendo dele. Eu estou aprendendo com ele. Ele pode ser o melhor entre os três. Então, o tempo todo é a ele que o chefe chama, é para ele que o chefe passa as instruções e ele volta, trabalha conosco, estamos o tempo todo ali. Mas, frequentemente, ele vem e diz algo, sabe... faz uma declaração errada. Ele vem e diz... Vai, toma isso aí, termina e vamos devolver logo para eles. Antes que eles comecem a gritar de novo. Que comecem a gritar de novo? De quem é que ele está falando? Sabe, ele está sempre falando no plural. Eles comecem a gritar de novo, mas a gente só tem um chefe. Antes de eles começarem a gritar, de quem ele está falando? Entenda. Ele vem e nos chama para trabalhar e eu digo, tudo bem, vamos fazer o trabalho. Mas ele está sempre botando defeito, falando mal. Certamente um dia eu vou pedir ao meu chefe, por favor, posso usar outro escritório? Por quê? É que eu não gosto do tipo de conversa no meu escritório. Eu seria muito grato se eu pudesse ir para outro lugar. O que é que está acontecendo no seu escritório? Bem, é que eu não gosto de conversa negativa. Talvez eu não possa dizer muito, mas para mim não dá para continuar. Não acho que é bom para mim. É simples. Porque se você não se livrar disso, depois de pouco tempo, você vai contribuir. E aí, a partir da sua simples contribuição por querer ficar confortável, porque se você não contribuir, você acha que não está sintonizado, enturmado com os outros, e aí eles podem te escantear? E pode ser que você não goste da forma como vão te tratar. E então você vai se conformar àquilo. E ao se conformar, você está rebaixando o seu espírito. Sabe o que a Bíblia diz? O homem que não tem controle sobre o seu espírito é como uma cidade cujos muros foram derrubados. Provérbios 25, 28. Isto é um ataque à sua excelência. É um ataque à sua honestidade. É um ataque à sua sinceridade. E se você não fizer algo, vai perder esta batalha. É uma batalha pelo seu espírito. É uma batalha para o seu espírito. É isso que tem destruído muitas corporações, muitas organizações. Não importa quem são, não importa qual produto deles. Você tem que ser um homem de espírito excelente, uma mulher de espírito excelente. Provérbios 17, 27 diz que o homem de entendimento é de espírito excelente. De entendimento. Alguém que é discreto. Alguém que tem percepção. Discernimento. Habilidade para discernir. Não seja tão ingênuo. Eva, na Bíblia, foi ingênua. Ela foi. Ela foi ingênua. E eu vou terminar lembrando que Satanás não precisa de um estranho para destruir, afetar seu espírito. Nunca será um estranho. Vocês me ouviram? O diabo é esperto o suficiente para saber. Então nunca será um estranho. Glória a Deus. Decida ser excelente. Louve ao Senhor.
Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69 99909 9818. Deus te abençoe.